Hoje é dia de participação da Rede Nossa São Paulo aqui com a gente. Conversamos agora com a Carolina Guimarães e a pauta, é claro, não poderia ser outra, coronavírus. Oi, Carolina, tudo bom? Tudo bom, exatamente, é o que todos estão falando e realmente o contexto cada vez mais preocupante e estamos todos muito ansiosos para entender o que está acontecendo, o que vai acontecer. O prefeito Covas, né, faz pouco tempo, ontem declarou o estado de emergência da cidade e já começou a tomar algumas medidas de precaução. Entre elas, a gente está falando da suspensão do rodízio, mais limpezas nos pontos, tanto nos pontos de ônibus, mas também nos ônibus, porque o coronavírus ele pode ficar por algumas horas, e tem gente que fala até alguns dias nas superfícies, para as pessoas utilizarem mais, promover a promoção do uso das unidades básicas de saúde e tentarem não ir para os hospitais, deixando os hospitais para as pessoas com casos mais sérios, né, o grupo de risco especificamente. Também a gente está falando sobre profissionais dentro da prefeitura com mais de 60 anos que estão trabalhando de casa. Você tem alguns profissionais que são fora do grupo de risco, intercalando o horário para você não saturar o sistema de transporte público. E todas as medidas, porque no final das contas temos 15,8 milhões de pessoas circulando na cidade de São Paulo, né? Então é muita gente e a gente tem que pensar no coletivo, porque estamos vivendo numa cidade, uma cidade densa, que o contágio é muito rápido. Então a gente tem que começar a pensar em algumas medidas. A gente esteve conversando entre os conselheiros de trânsito e transporte hoje sobre o que a gente acha que são interessantes e não, e o que poderia ser melhorado. Entre essas exemplo, coisas, isso. Então, eu ia falar exatamente isso, porque, por exemplo, o rodízio, né? O rodízio, quando ele foi suspenso, é muito importante ressaltar que estamos de quarentena, então as pessoas devem ficar em casa. Suspender o rodízio não é livre circulação, as pessoas têm que entender isso. Poderia ter sido até uma medida mais eficiente que as pessoas que precisam circular dentro dessas 6 horas de rodízio, depois peçam uma exceção porque tiveram que circular caso tenham algum tipo de multa. Por exemplo, a circulação de mais ônibus. Então, não diminuir a frota, mas continuar com o mesmo número de frotas, entendendo que tem mais pessoas trabalhando de casa. Infelizmente, não é todos que podem trabalhar de casa, temos uma grande desigualdade de empregos, e como os empregos estão distribuídos na cidade, também é muito desigual, né? Então, a gente tem uma grande concentração na cidade, no centro expandido, e nas periferias, poucos empregos formais. Então, você tem muita gente vindo para o centro. Sim, Carol, então, tem deixa eu só te interromper rapidinho, porque a gente vai ter que entregar para a rádio. Então, quem está acompanhando pela Rádio Brasil Atual, se você quiser migrar para a TV ou para as redes, é só entrar no YouTube, no Facebook, no /Rede TVT. Você continua acompanhando Bom para Todos ao vivo. É isso, na rádio. A gente entrega agora e você segue com a programação da Rádio Brasil Atual. Obrigada. Continuando, Carol. São várias medidas que a gente pode pensar. Então, por exemplo, ter mais faixa de ônibus, para que você consiga que mais pessoas circulem de ônibus e não tenha tanta aglomeração. Então, por exemplo, uma medida que foi instaurada na Argentina é que todos os passageiros eles têm que estar sentados. Então, você tem mais espaço entre os passageiros e aí você evita esse contágio. Tem algumas que o ônibus ele tenha mais limpeza, que os cobradores, por exemplo, também tenham máscaras e mais álcool gel. Então, por exemplo, em Hong Kong foi instalada uma medida que os robôs limpavam os ônibus, que é muito interessante e um pouco distante da nossa realidade ainda aqui. Mas você tem na Colômbia, em Bogotá, a prefeita, por exemplo, fomentando a mobilidade ativa para que mais pessoas circulem, tanto a pé como também de bicicleta. Já em Nova York, o prefeito falou para as pessoas utilizarem a infraestrutura das ciclovias e aí lotou as ciclovias. Aí os ciclistas agora estão falando, não, a gente então precisa de mais infraestrutura se a gente quer que que essas pessoas andem de bicicleta. Então eu acho que assim, a gente está testando e experimentando várias medidas, realmente um desafio quando a gente fala de cidades, especialmente quando
a maior parte das pessoas hoje em dia vive em cidades, e a gente vai ter que ver. E eu acho que é muito importante a gente pensar que é uma oportunidade para a gente mudar do jeito que o sistema e do jeito que a gente vive. Então, a gente não precisa que todas as pessoas circulem no mesmo horário sempre, entendeu? Isso vai diminuir o contágio, e isso é uma lição aprendida para a gente levar para frente também. Mas a gente precisa muito que as pessoas pensem coletivamente, e eu acho que a empatia é muito importante agora. Exatamente. Vou até pegar aqui um comentário que a gente recebeu que eu achei muito bom, que é o seguinte, a Salete Farias fala: cada um cuida do outro sem pegar na mão de ninguém. É isso. É bem isso. É bem Cara, isso, respeitando os espaços. É isso, vamos com essa mensagem, né? claro. Carolina, obrigada pela participação. Até semana que vem. Um beijo. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.